Olá, gente, paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, Deus abençoe seu coração, que a bênção do Senhor esteja sobre você, te abençoando, te prosperando, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Muito bem, gente, seja bem-vindo na live das 18h30, hoje quarta-feira, que Deus abençoe muito o seu coração. Deixa eu ler um trecho da palavra de Deus, eu quero falar com vocês hoje. Trecho que está em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, diz assim, ó: Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que é este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, e nem bens, e nem honra, nem a morte dos seus inimigos, e nem a vida longa, mas a sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu te fiz rei. Essa aqui é uma conversa de Deus com Salomão, né? Salomão é um sonho. Salomão tem um sonho, né? E sonhos, eles são visões de Deus, maneira de Deus falar ao seu coração. E nesse sonho, parece que Salomão está fazendo uma oração, né? Ele está dizendo assim: Deus, eu quero sabedoria para governar esse povo que o Senhor colocou na minha mão, ou seja, entender o propósito da minha vida. E aí Deus vai dizer: Salomão, por que você não pediu a morte de ninguém, a desgraça de ninguém, não pediu riqueza, mas pediu sabedoria? E aí Deus vai dizer assim: eu vou te dar tudo isso que você pediu e ainda mais, te engrandecerei, te darei riqueza, te darei honra, serás o maior de todos que viveram. E daí, quando termina esse texto, a Bíblia diz: e acordou Salomão, e era um sonho, então. E a gente vê que Salomão foi um homem muito próspero, o mais rico rei de todo o mundo, construiu um templo, né, que hoje seria, imagine, um templo que só de ouro tinha 106 toneladas de ouro dentro do templo, né, mais 245 toneladas de prata, né? Então, muito material, diamante, pedras preciosas. Só esse valor hoje seria imensurável. Não existe nenhum prédio no mundo que tenha essa riqueza hoje, né? Mas Salomão pediu, antes de ficar rico, antes das coisas, Salomão pediu sabedoria. E às vezes eu vejo que a maioria de nós erra, porque vivemos pedindo coisas para Deus. E às vezes nós não temos as coisas por causa da sabedoria, que nos falta sabedoria. Às vezes não sabemos levar um casamento para frente, não sabemos levar uma paternidade para frente, às vezes não sabemos levar umas finanças para frente, tudo por falta de sabedoria. Então, eu nunca não vi pessoas orando assim, dizendo assim antes de casar: Deus, em vez de a pessoa pedir a mulher, né, o rapaz pedir a esposa, ele diz assim: Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para mim andar no meu casamento. Então, se ele pedisse isso, Deus daria a esposa e daria também uma maneira dele saber lidar. A maioria de nós fracassa em alguma área da vida, e eu me incluo nisso. Não quero parecer aqui a pessoa mais perfeita, porque não sou. Muitas coisas da minha vida eu errei por falta de sabedoria. Muitas coisas eu não avancei na minha vida por falta de sabedoria. Muitas coisas eu sofri na minha vida por falta de sabedoria. Até que eu não entendi a sabedoria daquela questão, eu não avancei. Então, é muito importante, Salomão aqui dá uma pista, um conselho extraordinário. Antes de você pedir coisas, pede sabedoria para Deus. Quando vierem as coisas, você saiba dirigir, saiba cuidar,
saiba coordenar, né? Porque pessoas que têm sabedoria, elas aprendem de várias formas. Pessoas que têm sabedoria, primeiro elas aprendem com Deus, depois aprendem com pessoas também. Sabe por quê? Porque uma pessoa sábia aprende até com burro. Uma pessoa sábia aprende com tolo, porque ela vai ver que o tolo faz as coisas erradas e ela vai aprender uma lição. Eu não vou fazer assim. O tolo não. O tolo, ele vê os outros errando e ele faz a mesma coisa. O sábio, ele aprende, observa os outros, ajuda a expandir sua mentalidade, né? A evitar o erro que as pessoas já fizeram. Então, a sabedoria ajuda você a aprender com o erro dos outros. Se você viu que alguém errou, não faça isso. Você já viu que não deu certo. Então, tem coisas que você vê que as pessoas acertaram, então aproveite. Já é uma bênção de Deus. Você aprender com os outros. Aprenda com o erro dos outros e aprenda com o acerto dos outros. Segundo lugar, a sabedoria, ela faz você aprender com Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vai continuar o texto dizendo: aprendam de mim, sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. Então, a gente tem que aprender com Deus. Como que eu aprendo com Deus? Eu aprendo com Deus quando eu olho a instrução da palavra de Deus para eu obedecer. Hoje à tarde eu estava tomando um café com um líder aí, e eu estava falando para ele, né? Eu faço muita mentoria financeira com as pessoas, mas como que os crentes erram em relação à palavra de Deus, sem sabedoria, né? A Bíblia diz que a gente não deve nada a ninguém, não deveria dever nada a ninguém, a não ser o amor. A Bíblia diz em Provérbios que o rico domina sobre o pobre. Como que o rico domina sobre o pobre? Emprestando dinheiro, fazendo os pobres comprar a prazo, a prestação. Então, a Bíblia condena fazer dívida. Deuteronômio 28. Provérbios diz: aquele que faz dívida é um escravo. Então, se a pessoa não tem sabedoria, você pode dar dinheiro para ela à vontade. Se ela já fez dívida com um salário de 3 mil, imagina quanta dívida ela faria com um salário de 20 mil. Às vezes, dinheiro não ajuda as pessoas, só vai potencializar o erro. É a mesma coisa que você dá dinheiro para quem está viciado. Né? Você pode até ficar com dó, num sinaleiro, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou dar um dinheiro. Você pensa que ele vai comer, mas é você que pensa. Ele não, ele tem um vício, um erro. E quanto mais dinheiro você der, mais potencialidade do erro vai ter. Assim que você der R$ 20, R$ 10 para uma pessoa viciada em drogas, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai lá consumir droga. Se você der mais dinheiro para uma pessoa viciada em gastar, o que essa pessoa vai fazer? Ela não vai pagar dívida, ela vai gastar mais. Então, a gente precisa aprender com a palavra de Deus. Quando Deus diz não, é uma resposta completa. Não de Deus é não, não é talvez, pode, talvez você pode, talvez. Não, é não. Então a gente precisa aprender. A gente precisa aprender com a palavra de Deus, em todos os sentidos da vida. Se você quer ser um vencedor, quer ter sabedoria, aprenda o que Deus ensina sobre isso. Por que nós estamos agora nessa jornada de buscar sabedoria e lendo o livro de Provérbios? Porque é o livro da sabedoria. Toda vez que a gente lê o livro de Provérbios, a nossa mente muda. É uma metanoia, uma mudança de mentalidade, disposto a mudar a mentalidade. Romanos 12, 2, Paulo diz: olha, gente, não se moldem ao padrão desse mundo. Antes, renovem a vossa mente para saber qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. Então,
renovar a mente, aprender, né? Aprender sobre princípios da vida. É, outra coisa, a sabedoria, ela compra sabedoria. Provérbios diz isso, né? Provérbios 4, 7, 8, fala que tudo que você tem, investe em comprar sabedoria. Olha uma pessoa que se forma numa medicina, por exemplo, ela comprou uma sabedoria, pagou caro. Um médico, para se formar, não é barato. Mas quando ele se forma, ele tem um salário lá em cima, né? Um salário lá em cima. Então, aprender, investir em livros, a sua vida, você tem que expandir a sua mente, se envolver muito com a palavra de Deus, né? Às vezes eu olho assim, as pessoas às vezes pedem muito destravamento financeiro. É importante a gente orar, mas é mais importante você tomar decisões de mudança. Se você não mudar a sua mentalidade, não haverá novas posições, mudanças. Fazendo sempre as mesmas coisas, você não vai chegar a resultados diferentes. Todo progresso de riqueza espiritual, emocional, financeira, ela começa com sabedoria e conhecimento. O conhecimento e a sabedoria, elas encurtam o caminho. Quando você adquire sabedoria e conhecimento, talvez o que você levaria em 20 anos, você pode levar em 2. Acelera os processos na sua vida. Agora, a falta de conhecimento é uma derrota. Muitos cristãos acham que é o diabo que vai vencê-lo. O diabo não vence você, porque o diabo ele já foi vencido por Cristo Jesus. Oséias 4:6 diz assim, ó, o meu povo, Deus está falando com o povo dele, com a gente. O meu povo é derrotado por falta de conhecimento. O texto ainda é mais claro, diz, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Se você não recebe conhecimento, dificilmente você estabelecerá sabedoria e conhecimento para quem te ouve. Quantas vezes a gente vê nos processos de pecado, de erro, os pais errando e os filhos errando os mesmos trajetos, né? Vivendo, principalmente na área financeira, né? Não estabelece nenhum vínculo de ensinamento. Provérbios 17:16 diz assim, ó, de que serve o dinheiro na mão de um tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Por que pessoas não prosperam? É por falta de sabedoria, não é por falta de dinheiro, gente. Dinheiro é uma consequência da sabedoria. Porque às vezes Deus nem permite dar coisas para a gente, para que aquilo não estrague a gente, não destrua a gente. Então, a importância de você buscar sabedoria na vida, né? Muitas vezes a tolice ela só traz discussões, e Paulo fala sobre isso. Discussões. Quando eu vejo pessoas discutindo assim, às vezes por coisas que não têm valor nenhum, nenhum. Você pode ver numa conversa, numa roda que tem muita gente falando, o que está mais quieto é o mais sábio, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Sabe por quê? A sabedoria, ela traz um ensino de crescimento. Ela traz um ensino de crescimento. A maior de todas as tolices é discutir coisas do qual nada se sabe. Quantas vezes eu vejo pessoas, às vezes a gente está num lugar e as pessoas dizem assim, ai, avião, eu não gosto de avião, porque avião é isso. Eu falei, você já viajou de avião? Já fez um voo? Não, mas eu ouvi dizer. Não, não fala. Se você não experimentou, não fala, não fala, né? Ah, eu não gosto daquele tipo de comida. Já experimentou? Então, tem gente que quer saber de uma coisa do qual ela nada sabe.
A gente tem que emitir uma opinião quando você é conhecedor da causa. Eu lembro que eu me esforcei muito para Deus me abençoar. Eu tenho muita dificuldade, muita. Eu já contei meu testemunho muitas vezes aqui. Eu era pobre de tudo que vocês possam imaginar. Quando eu e minha esposa casamos, meu Deus, mas nós éramos tão pobres, pobres, assim, pobre de tudo, pobre de roupa, pobre de dinheiro, pobre de sapato, cada um só tinha um chinelo. É, 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 é. Nós éramos pobres de pensamento, pobre de visão, pobre de tudo. Mas foi esforçando em Deus para buscar. Eu trabalhava numa fazenda de tratorista, mas eu me esforcei, logo eu comecei a perceber. Depois eu me tornei um empresário. Tudo isso aconteceu na minha vida por uma sabedoria de Deus, não era eu. Era sempre a mão de Deus me guiando. E deixa eu dizer uma coisa, principalmente para você, isso aqui agora é profético para a sua vida. A sabedoria, ela constrói projetos de riqueza, ela constrói projetos familiares, ela constrói projetos espirituais. A sabedoria que te ajuda a construir um projeto. Sabe como sua família será abençoada, se tornará grande e poderosa nessa terra? Sabedoria. Sabe como você terá umas finanças bem abençoadas, bem poderosa nessa terra? Você será um administrador de abundâncias de Deus? Sabedoria. Sabe como o seu ministério vai ser um sucesso em servir pessoas, em abençoar pessoas? Sabedoria. A sabedoria constrói projetos de grandeza na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Falando em sabedoria, vamos ler a segunda parte do Provérbios, capítulo 2, o versículo 12 em diante. Nós paramos no 11 ontem, né? Olha só que palavra bonita essa aqui. Diz assim, ó. A sabedoria, Provérbios, capítulo 2, o versículo 12 em diante. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavra perversa, que abandonam as veredas retas para andarem por caminho de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com as suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que faz diante de Deus. Aqui está um quadro tanto espiritual, quanto emocional, quanto físico. A falta de sabedoria numa mulher ou num homem faz com que ele viva exatamente uma vida depravada e nunca constrói uma grande aliança com ninguém, sinceridade, né? É, a mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Agora, olha aqui: a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens ou das pessoas de bem e manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Palavra bonita, palavra abençoadora, que palavra iluminadora, né? Que Deus abençoe a sua mente com essa palavra, o seu coração, para que você seja uma pessoa sempre que busque sabedoria. Lembrando sempre, a sabedoria te ajudará a construir grandes projetos na sua vida. Que projeto que você tem, né? Como família, como pessoa, como finanças, como vida espiritual. Lembra? A sabedoria será uma aliada para te revelar e construir projetos sólidos de Deus na sua vida. Amém? Gente, vamos orar agora.
Antes, eu queria 1 minuto da sua atenção. Nós estamos na nossa semana de oferta missionária, né? Hoje eu recebi uma notícia, dos missionários que nós ajudamos, tem um que está no Nepal, outro no Paquistão e outro na Índia. Aqueles 3 países são divisa ali, né? E principalmente o Paquistão e a Índia, eles estão em guerra hoje, né? Entraram numa guerra lá, tem que orar para que isso se resume só nesse ataque. Mas há um lugar na Caxemira, né, que é uma parte da Índia, divisa com o Paquistão, que sempre tem conflitos. Então, nós temos, desses missionários que nós ajudamos aqui, tem um no Paquistão e um na Índia, porque nós preferimos sempre ajudar missionários que estão em países com bastante dificuldade. Então, a importância de você ajudar, de você semear, porque essa oferta representa muito, né? Muito. Quando é uma questão de guerra, o país manda a pessoa comprar, abastecer água, né? Alimentos não perecíveis, e o missionário também é uma pessoa, né? Então, às vezes uma oferta dessa chega num momento tão especial assim. Então, eu não quero gastar muito tempo aqui hoje com isso, mas não é contando uma história triste que você tem que dar e semear, é por alegria no coração e pelo privilégio de você entender que Deus te dá uma oportunidade de você ofertar. Então, tem aí no chat do YouTube, tá? No chat do YouTube, aí tem esse cifrãozinho embaixo, você pode fazer sua oferta. Todas as ofertas que entrarem no chat do YouTube essa semana vão também para missões. Você também pode fazer pelo comentário fixo aí, ó, tem aí o Pix, quem mora fora do país, o PayPal, quem mora nos Estados Unidos tem o Zelle, né? Então, tem aí condição para você fazer a sua oferta, tá bom? Antes de eu entrar aqui na live da tarde, eu estava no banco fazendo exatamente transferência, nós fizemos já das ofertas que entraram, né, 6 transferências, né? Nós sempre pensamos em um salário por missionário, tá? Mas ainda temos um longo caminho para percorrer ainda, né? E ajudar essas pessoas agora, até segunda-feira a gente conseguir esses 22 salários que a gente sempre manda, ou alguns meses nem conseguimos, né? Mas normalmente a gente consegue e manda uma oferta para cada um missionário, tá bom? Então você pode fazer, obrigado quem já está ofertando aqui pelo chat do YouTube, né? Uma oferta aqui, e também você pode fazer pelas outras informações que tem aí, tá bom? Vamos orar então, né? Quando você pode fazer a tua oferta, eu vou ler alguns pedidos de oração aqui. Fico imaginando, né? Hoje, quando eu mandei a oferta para no final da tarde agora, né? Não recebi ainda dos missionários a resposta, né? Porque lá também é um horário bem diferente daqui, talvez estejam dormindo. Mas amanhã eles provavelmente vão ver que tem na conta já o dinheiro e como isso vai satisfazer, né? Talvez uma necessidade tão importante, né? Comprar o alimento básico, né? Eu estava olhando as notícias, né? Como o governo manda se prevenir em tempo de guerra, né? Comprar alimento, água. Eles são uma família, gente, estão num país distante, cumprindo um ID de Jesus, deixaram tudo para trás para seguir, tá bom? Então, que Deus abençoe sua oferta, multiplique muitas vezes mais. A Viviane está dizendo assim, ó, Viviane Soares, meu pedido, meu Deus, eu te peço, me ajuda a escrever um livro. É só você sentar, pegar um caderno e gastar meia hora por dia, né? Eu vou ensinar você a escrever um livro aqui, tá? Qualquer um de vocês aqui. Então, você vai escrever um livro sobre a fé, pega 10 tópicos, 10 capítulos, né? O que é a fé? Para que serve a fé? Como a gente aprende a fé? E daí vai desenvolvendo dentro de cada assunto desses, só precisa gastar tempo, né? Gastar tempo e conhecer aquela área que você vai falar, escrever. Você pode escrever num caderno, você pode escrever num computador, né? E depois
você pode aí transformar ele num livro, tá bom? Então tá aqui uma dica aí. A irmã Giovana, né? Tem uma causa na justiça, está exausta com essa causa. Vamos orar para que Deus traga uma resposta, né? Ano 2025 tem que ser um ano diferente. Marco Machão, desejando as bênçãos de Deus, recebemos em nome do Senhor Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus. A Mari Ellen, boa noite, pastor. Peço um refrigério na minha vida familiar, restauração do meu casamento. Amém. Né? Como o diabo tem atacado as famílias, como o diabo tem atacado as famílias, né? Eu vejo assim, muita gente sofre, muitos pais, né, com os filhos, envolvido com drogas, com vícios, rebeldia, mas você não pode desistir, você não deve de desistir. A Bíblia diz que se você crer no Senhor Jesus Cristo, então você e toda a sua casa serão salvos. Amém? Então vamos orar junto, seu coração, se você permitir, eu quero orar junto com você, abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, abençoar o trabalho das suas mãos, abençoar os seus sonhos, né? E para que Deus traga um destravar na sua vida. Pai querido, eu te dou louvor, o Senhor é um Deus bom. Nós queremos orar aqui, meu Deus, agradecendo por aqueles que já ofertaram, pelas sementes recebidas. Meu Deus, aqueles que vão ofertar, eu declaro que cada semente dessas multiplique muitas vezes mais. Em nome do Senhor Jesus, muitas vezes mais se multiplique na vida dos teus filhos, da sua família. Eu declaro que essa semente seja um rompimento financeiro, uma bênção de Deus, e que também abençoe as pessoas que receberem, cada missionário, que lá ela se multiplique e gere um milagre. Meu Deus, eu oro por cada família aqui, junto comigo nessa live, por cada pai, cada mãe, por cada filho. Meu Deus, o inimigo tem investido contra as famílias, levado os jovens a se viciar, a se drogar, a viver em pecados, em rebeldia, e nós quebramos esse espírito de rebeldia, nós quebramos esse espírito de vício agora, em nome do Senhor Jesus, e liberamos uma palavra de salvação sobre a vida desse jovem, desse homem, dessa mulher. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que ninguém dessa casa se perderá. Todos conhecerão o Senhor Jesus Cristo e nós os abençoamos. Eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua vida, eu abençoo os seus sonhos, eu abençoo o trabalho de suas mãos. E eu declaro que a honra de Deus virá sobre a sua vida, virá sobre a sua casa, em nome de Jesus. E eu quero abençoar o seu ministério, a chamada espiritual que está sobre você. Em nome do Senhor Jesus, esse ano vai ser um ano em que você vai ajudar pessoas, instruir pessoas, ganhar pessoas para Jesus. Eu abençoo a sua chamada. E eu declaro que toda palavra que amaldiçoaram, que te diminuíram, que disseram que você não tem chamada de Deus, eu quebro esse mal em nome do Senhor Jesus e restauro sobre sua vida o dom de Deus, a chamada de Deus sobre você. O seu ministério é uma bênção de Deus que trará e levará o fruto para as pessoas se alimentarem das coisas do céu, no nome bendito de Jesus. Meu Deus, eu oro também por aqueles que têm uma necessidade de um milagre físico, dor no corpo, infecção, alergia. Meu Deus, aqueles que têm artrite, reumatismo, dores, infecção no sangue, meu Deus, aqueles que têm câncer, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar agora o milagre de Deus sobre a sua vida. E eu oro agora, impondo minhas mãos profeticamente sobre você, e declaro que do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés agora, um poder do Espírito Santo esteja caindo sobre a sua vida e te abençoando em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, oro por aqueles que têm causa na justiça, o dinheiro para receber. Meu Deus,
esse processo que está debaixo, que o Senhor coloca os teus anjos para que ele venha a ser julgado em favor do teu filho e da tua filha. Esse dinheiro a receber, meu Deus, essa venda, essa casa, esse terreno, esse lote, essa fazenda, esse sítio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, aquele que precisa de uma porta de emprego, eu quero declarar aqui que essa porta se abra em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Tem uma mulher, hoje está na live, você vai ouvir essa palavra aqui, essa live. Seu nome é Maria José. Por muitos anos você teve muita promessa de Deus da sua vida em envolvimento ministerial. E você tem muitas experiências de Deus nisso. Mas o que Deus vai abrir agora de uma estação de honra na sua vida, de bênção de Deus, se prepare. Como você nunca viu, Deus vai trazer uma honra sobre o seu ministério e sobre a sua vida. E aquilo que você às vezes pensou que estava sendo desprezada, eram sementes que estavam sendo jogadas no solo, e a honra de Deus está vindo sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Gente querida, compartilhe essa live aí com 5 pessoas, abençoe a vida de 5 pessoas aí. Não esqueça também, né, de curtir a live, é importante você curtir aí. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, né, para que quando nós estivermos orando aqui, a plataforma avise você, para a gente orar junto, orar por sua família, por sua casa, tá bom? Que você tenha um grande dia com Deus, uma noite abençoada, e que amanhã seja um dia de muita bênção de Deus. E eu profetizo que tudo que você fizer com as suas mãos terá a bênção de Deus. Povo abençoado, que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada. Que Deus te abençoe.